Uma empregada tímida limpou acidentalmente o escritório do CEO, errado sem saber. Milionário voltou cedo e a chuva estava implacável naquela manhã. Bianca Clark, 25, correu para o alto edifício de vidro encharcada, até os ossos, seu cabelo loiro grudado em suas bochechas, seus sapatos esmagavam a cada passo e o guarda-chuva emprestado virou do avesso muito antes que ela chegou ao saguão e estava cobrindo um turno de limpeza para sua amiga Clara, que ligou dizendo que estava doente no primeiro dia do novo andar. E layout desconhecido depois de trocar de uniforme em uma sala de funcionários próxima, banheiro ainda úmido e apressado, ela rapidamente prendeu o cabelo para trás, pegou um esfregão e seguiu o mapa em seu telefone. Andar 12, ala leste, escritório, 1201. O corredor estava vazio e silencioso. Ela encontrou a porta ligeiramente entreaberta, sem placa de identificação. Não luzes, apenas água acumulando sob seus pés e o clique das portas do elevador fechando atrás dela. Ela entrou murmurando: é melhor limpar isso antes que alguém escorregue. Sem saber, Bianca entrou na suíte executiva de Friedrich Rick Steel, CEO da Steel Holdings. Enquanto ela limpava o chão, uma rajada de vento da janela quebrada derrubou uma pilha de papéis e arquivos voaram à pasta de papel. Manila abriu como um leque sobre a mesa e caiu no chão. Bianca engasgou e se apressou para recolher a documentos espalhados embaralhando nos joelhos. Mãos úmidas, ela não ouviu os passos se aproximando até que fosse tarde demais. Tarde, o que diabos você está fazendo no meu escritório? A voz cortou o silêncio como uma lâmina. Bianca congelou. Ela olhou para cima. Veja, um homem alto em um terno cinza escuro, seu maxilar tenso, olhos de lua de aço estreitaram o casaco. Ainda estava molhado da chuva, seu cabelo estava penteado para trás. O CEO: eu não sabia que este era seu escritório. Ela gaguejou, ainda segurando papéis contra o peito. A porta estava aberta. Pensei que fosse vazio. Eu estava apenas limpando os olhos de Rick. Dispararam dela para os espalhados documentos. Parece mais que você estava bisbilhotando arquivos confidenciais. Não, eu juro que o vento os derrubou. Ela se moveu para pegar sua bolsa, mas em seu pânico perturbado ele derrubou alguns itens, derramou uma garrafa de água, um carregador de telefone e um desenho enrolado que, desdobrado no chão, era um esboço de giz de cera de criança. Uma pequena figura estava sob um guarda-chuva, braços em volta da cintura de uma mulher, ambos sorrindo, chuva desenhada em suaves listras azuis acima deles, simples, sincero e marcante. De Rick a expressão mudou, ele prendeu a respiração e reconheceu não o desenho em si, mas a sensação, a lembrança, um momento de sua infância, o dia que sua mãe escolheu. Ele saiu da escola em uma tempestade, o mesmo abraço, o mesmo guarda-chuva torto que ele abaixou o polegar do telefone pairando sobre o botão de chamada para pôr a segurança. Bianca percebeu. Por favor, não ligue para ninguém. Não estava tentando roubar nada. Eu nem sabia de quem era esse escritório. Rick não falou imediatamente. Seus olhos estavam ainda no desenho. Algo nele suavizou. Apenas um lampejo de algo antigo. Dor-calor. Onde você entendeu? Ele perguntou com a voz mais baixa. Agora, Bianca hesitou. Eu desenhei por última noite apenas uma lembrança, ou talvez um sonho. Rick estudou o rosto dela, as sardas fracas, a maneira como suas bochechas coravam quando nervosa, e então seus olhos captaram outra coisa, uma pequena marca de nascença perto de sua orelha. Sua mãe tinha um exatamente no mesmo lugar por um momento. A sala ficou silenciosa, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e a chuva ainda batendo na janela. Bianca slowly knelt to pick up the rest of the papers. "I'll leave right away", e não queria causar problemas. Rick assentiu lentamente, sua expressão ilegível. "Espere", ela olhou para cima. "Você esqueceu disso." Ele estendeu o desenho agora, ligeiramente enrugada, mas ilesa. Ela estendeu a mão e pegou seus dedos roçando o dele com um breve contato elétrico. "Obrigada", Rick sussurrou, e não disse mais nada, mas quando ela se virou para sair, ele a observou com uma estranha intensidade, não mais suspeita curiosidade, e algo mais ele não sentia, há anos reconhecimento. Bianca manteve a cabeça baixa o resto do dia, convencido de que ela estava a momentos de ser escoltada para fora do prédio. O encontro no escritório a havia deixado abalada, e a lembrança do olhar frio do CEO ainda se agarrava a ela, como a umidade de suas roupas que ela limpou. Silêncio, pisos, mesas até escadas, ninguém anotou. Ninguém nunca anotou. E isso normalmente era um conforto. Hoje parecia uma frase do outro lado do prédio, em um alto escritório de vidro, com vista para o horizonte cinza da cidade.
Rick sentou-se em sua mesa, desenho dobrado, descansando diante dele. Ele não o havia aberto novamente. Ele não precisava. A imagem ficou gravada em sua memória. A criança na chuva, a flor vermelha, a mulher de longa correspondência cujo rosto parecia assustadoramente com o de sua mãe. Não era possível, não deveria ter sido possível. Ele bateu a caneta contra a mesa e tomou uma decisão. Encontrar a temperatura de limpeza desta manhã. Ele disse no interfone: Bianca Clark. Não a demita, apenas mantenha dentro do cronograma. Sim, senhor, veio rápido, resposta. Rick não explicou mais nos dias seguintes. Bianca continuou sua trabalhar todas as noites quando o prédio esvaziava. Ela ia de andar em andar com seu esfregão, suas luvas. Silêncio, ela nunca mais viu o CEO, ou assim ela pensou. Rick a observou uma vez de longe, parada no outro extremo do corredor. Ela estava limpando as janelas, cantarolando baixinho para si mesma. Rabo de cavalo balançava a cada movimento, seu uniforme um pouco grande demais para seu pequeno corpo. Ela parecia alguém de lugar e ainda assim, por algum motivo, perfeitamente em casa naquela noite, quando ela estava saindo, ela acidentalmente deixou um caderno de desenho escondido no carrinho de limpeza que Rick encontrou e deveria ter devolvido sem abrir. Em vez disso, ele o abriu e se deparou com página após página de silêncio e desgosto. Um menino com olhos tristes, uma mãe com um sorriso cansado, mãos estendidas, mas nunca tocar em uma imagem em particular o fez congelar uma mulher com uma expressão suave e uma marca de nascença na bochecha, segurando uma criança perto do peito. Foi a marca de nascença que atingiu a marca mais difícil que ele tinha no rosto de sua mãe. Era uma forma única, logo acima da maçã do rosto, tênue, mas inconfundível, e Bianca tinha desenhado. Ele olhou para o esboço por um longo tempo, as linhas do lápis abalando sua compostura muito mais do que qualquer acordo de diretoria já havia feito na noite seguinte. Bianca percebeu que seu caderno de desenho havia sido devolvido silenciosamente, colocado em seu carrinho, intocado, exceto por um único post-it na primeira página, porque seus sonhos parecem minhas memórias. Ela olhou fixamente para a nota por vários segundos, com o coração batendo forte. Ele os tinha visto e, em vez de raiva, ele fez uma pergunta, uma pessoal que dizia: Eu também senti algo. Ela segurou o livro contra o peito sem saber o que tudo aquilo significava, mas pela primeira vez ela não se sentiu invisível, e nem ele se fechou a porta atrás deles com um clique suave. Bianca ficou perto da borda do escritório com os olhos baixos e suas luvas de limpeza ainda calçadas. Ela parecia insegura como alguém que sabia que não pertencia ali, mas não tinha outro lugar para estar. Você pode se sentar, disse Rick, sua voz mais baixa do que ela tinha ouvido antes. Bianca hesitou e então sentou-se lentamente na beira de uma cadeira de couro perto da janela. Eu pedi para você voltar, não porque o chão precisava de limpeza. Ele começou a se apoiar na mesa, braços cruzados. O desenho você deixou cair, o de uma criança abraçando sua mãe na chuva. Ela olhou para cima bruscamente e seu rosto corou. Eu não queria deixar isso, ela gaguejou. Eu só. Às vezes eu esboço. O que sonho? Eu nem sei de onde vem isso. Eu faço isso desde criança. Rick estudou ela e o rosto da mulher com a marca de nascimento na bochecha esquerda. Bianca franziu a testa ligeiramente, tentando lembrar que havia em um sonho. Ela tinha essa gentileza. Rosto cansado, mas gentil. Havia uma marca. Sim, eu não pensei muito nisso. Rick abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma foto antiga. Estava gasta nas bordas e suas cores desbotavam com o tempo. Colocou-o suavemente na frente dela. Ela engasgou a mulher na foto. Sua expressão, a tristeza em seus olhos, a marca de nascença, era quase idêntica à figura no desenho de Bianca. Bianca olhou para ele atordoado. Essa é sua mãe? Rick deu um pequeno aceno de cabeça. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Eu só tenho uma foto sobrando. Aquela, ele pausou. Sua voz baixa, você a desenhou. Sem nunca conhecendo ela. Eu juro que não sabia. Eu sei. Ele disse gentilmente. Eu acredito em você. Havia um momento de silêncio espesso e terno. Bianca falou, sua voz quase um sussurro. Não sei por que vejo coisas. Elas só aparecem em sonhos. Geralmente depois que eu estive sobrecarregado, eu os desenho para clarear minha cabeça. Rick se inclinou ligeiramente para trás, olhando para ela. Talvez você não esteja apenas limpando sua mente. Talvez você esteja se conectando a algo mais profundo. Ela olhou para suas mãos, mexendo na bainha do uniforme que parece grande demais, ou na medida certa ficaram sentados assim por vários momentos.
Dois estranhos presos em algo que nenhum dos dois conseguia explicar. Rick finalmente se levantou, caminhando até o cofre, embutido na parede lateral do escritório. Ele digitou o código, abriu-o e voltou com algo cuidadosamente embrulhado em pano. Ele o colocou no chão e o desembrulhou. Outra foto antiga, amassado e desbotado, era a mesma mãe parada em um jardim, e ao lado dela uma jovem rapaz. Isso foi tirado 2 meses antes de ela morrer, disse ele com a voz embargada. Apenas um pouco, eu nunca mostrei isso para ninguém aqui. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas. Por que eu? Eu não sei, ele admitiu, mas quando vi seu desenho foi como alguém puxou um fio dentro do meu peito. Ela olhou para a foto e depois de volta para seu caderno de desenho apoiado no chão. Canto da mesa, lentamente ela abriu na página com a cena da chuva, ela virou para ele. Talvez fosse uma mensagem, disse ela, quase mais para si mesma do que para ele, dela de alguma coisa. Rick pegou o esboço, hesitou e então traçou a linha do rosto da mãe com a ponta do dedo. Uma combinação perfeita, ele olhou para Bianca. Você não é apenas alguém que entrou no escritório errado, ele disse. Bianca piscou. Sobrecarregado, então quem sou eu? Rick deu um sorriso fraco, talvez a única pessoa que já viu o que mais importava para mim, sem que lhe dissesse que sua respiração estava presa no peito. Nenhum deles moveu a chuva lá fora. Havia parado a cidade abaixo, zumbia silenciosamente à distância. Mas aqui nesta sala tudo parou. Bianca finalmente sussurrou, eu deveria ir. Rick assentiu lentamente e então quase relutantemente se afastou para deixá-la passar. Quando ela chegou à porta, ele disse, continue desenhando. Ela fez uma pausa e olhou para trás. Eu vou, ela disse quando saiu do escritório com o coração batendo forte, os dedos ainda tremendo, mas com algo novo crescendo dentro dela. Ela não sabia o que era, mas sabia que era real no próximo noite. Rick encontrou Bianca mais uma vez, desta vez no corredor silencioso perto do elevador de serviço. Ela estava agachada ao lado, um carrinho de suprimentos organizando meticulosamente escovas e panos perdidos na concentração. As luzes do teto piscavam suavemente, mal iluminando os tons pastéis suaves de seu uniforme. Ele se aproximou, seus passos cautelosos, como se não quisesse assustar algo delicado. Faça, você tem um minuto? Ele perguntou baixinho com uma voz gentil o suficiente para quebrar o silêncio sem assustá-la. Bianca olhou para cima, assustou-se com as mãos congelando no meio do movimento. Ela piscou uma vez lentamente e então acenou com a cabeça. Sim, claro. Sua voz era suave, mas firme. Ele gesticulou em direção ao telhado, escadas juntos. Eles caminharam em silêncio pela estreita escada de serviço. Um silêncio eco de seus passos seguindo-os para cima. As portas do elevador deslizaram e fecharam, deixando-os sozinhos em sombras suaves e calma silenciosa no jardim da cobertura. O céu ainda trazia listras rosa e lilás do pôr-do-sol, a cidade desaparecendo abaixo deles em luzes cintilantes. O ar estava fresco e cheirava levemente a flores de inverno. Desabrochando e concreto, Bianca estremeceu, puxando seu suéter mais apertado ao redor dela. Rick caminhou até a grade, olhando para o horizonte, e então fechou os olhos como se estivesse se concentrando. Antes, falando novamente. O nome da minha mãe era Elise. Ele começou a se virar para olhá-la. Ela morreu de insuficiência cardíaca. De repente eu tinha 8 anos, as mãos de Bianca torcidas juntas em seu colo. Eu sou... Sua voz capturada, suavizada pela sinceridade. Sinto muito. Rick assentiu com os olhos distantes, como se estivesse assistindo a um filme antigo que eu estava. Deveria visitá-la naquele dia, mas fiquei com raiva. Algo estúpido, algo infantil. Em vez disso, fiquei na casa de um amigo. Eu nunca disse adeus. Bianca olhou para as telhas do telhado, cada uma geométrica padrão, agora assumindo um peso ameaçador, palavras formadas atrás de seus lábios. Mas ela engoliu-os em vez disso. Finalmente ela sussurrou. Eu não queria trazer nada disso de volta. Rick balançou a cabeça, dedos traçando formas invisíveis no ar. Você não trouxe de volta, você me lembrou que ainda estava lá, você me lembrou que eu nunca curei o céu. Rosa aprofundou-se em azul, enquanto o crepúsculo os envolvia. Um momento de silêncio não passou, nem correndo para preenchê-lo, como se o deixasse envolvê-los como um cobertor. Eu não sei como acontece, Bianca. Começou suavemente. Às vezes, eu acordo e só vejo coisas, emoções, cores, rostos. Eles enchem minha mente até que eu pego meu lápis e desenho eles antes que desapareçam. Ela olhou para ele com os olhos cautelosos. Eu não sabia disso, sua mãe estava no desenho, eu nem sabia que ela existia.
Rick deu uma olhada, quase uma risada divertida. Ela era meu mundo inteiro. Uma vez e então incrivelmente e dolorosamente silêncio, até que a garganta de Bianca apertou a vulnerabilidade em seu peito expandindo. Isso deve ser estranho. Ele se virou totalmente para ela, ombros endireitados contra o vento, um sorriso terno suavizou suas feições. Isso parece que está respirando novamente depois de estar debaixo d'água por anos. Ela se moveu ligeiramente, procurando em seu rosto, você. Você acha que eu sou louco? Ele pausou seu olhar firme e inabalável. Não, eu acho você é raro, talvez até um milagre. Não louco alguém que carrega muito, mas não deixa que isso te quebre. Bianca piscou lágrimas duras ardendo nos cantos dos seus olhos. Eu pinto o que sonho. Ela disse voz, um suspiro, mas às vezes os sonhos são pesados como se eu estivesse carregando a tristeza de outra pessoa. Rick assentiu, com compreensão silenciosa. Talvez seja isso que a empatia é carregar pedaços dos outros, segurando-os o mais gentilmente que você pode. Ela engoliu em seco. Mas por que você fez tudo isso? Por que não me demitiu quando você me viu em seu escritório? Ele estendeu a mão e colocou uma mão firme em seu ombro, calorosamente irradiando de sua palma, porque você me deu algo que eu mal percebi que ainda precisava de um vislumbre do passado com um novo significado. Bianca olhou para sua mão, descansando em seu ombro. Lágrimas humanas suaves e constantes deslizavam por suas bochechas, não de tristeza, mas de alívio. Ela fez um gesto em direção à mão dele. Você não tem para explicar isso, ele sorriu suavemente. Só não pare, não por minha causa, por causa de o que você faz pelos outros. Ela ergueu o queixo encontrando seu olhar. A cidade dos alces cinzentos cintilava atrás deles indiferente. Ainda vivo, é difícil acreditar que meus desenhos importam. Importa, Rick disse a voz resoluta, mais do que você imagina. Seus lábios se curvaram em uma frágil sorria. Você não foi nada além de gentil comigo. Eu nem sei por que ele se aproximou, sua presença sólida e reconfortante porque você me lembrou. Me lembrou que algumas coisas valem a pena manter, mesmo que machuquem. Outro silêncio seguido de um abraço compartilhado de palavras e verdades não ditas. Rick gentilmente apertou seu ombro, aterrando-a. Eu sei que dói, mas às vezes a dor significa que você está vivendo em os lugares certos. Bianca soltou a respiração que ela não percebeu que estava prendendo. Eles permaneceram lá, ombro a ombro no telhado até que as luzes da cidade refletissem na água escura, próxima duas almas, antes separadas pelo tempo e a perda agora se conectando na quietude silenciosa de um jardim, na cobertura compartilhando a distância entre eles com uma nova possibilidade, sem títulos, sem papéis, apenas duas pessoas que tinham aprendido que o silêncio, quando compartilhado, pode parecer mais um lar do que quaisquer palavras. Já disse que começou como nada, uma frase ouvida por acaso, um olhar cúmplice, sussurrar no bebedouro. Você a viu sair do elevador executivo. Ela é só uma faxineira, certo? Porque é ela, até no 20º andar, vamos lá. Ela está claramente usando algo para chegar perto de Rick Steele. Bianca sentiu que mudou. Os sorrisos desapareceram quando ela entrou na sala. As conversas foram interrompidas abruptamente. Pessoas que costumava acenar educadamente, agora desviava o olhar, ou pior, olhava-a de cima a baixo com uma expressão fina. Julgamento velado doeu mais do que ela esperava, não porque as palavras fossem cruel, mas porque eles lascaram algo frágil. Ela estava apenas começando a construir seu senso de valor. Ouvi claramente uma tarde na sala de descanso, ela nem é bonita. Uma mulher zombou, apenas loira e tímida. Talvez esse é o tipo dele. Aposto que ela usou aquela triste história, de órfão também. Bianca congelou no corredor com o coração batendo forte nas mãos apertada em volta da pasta que ela segurava, as bordas mordendo sua pele naquela noite em que ela estava no pequeno estoque armário, onde ela às vezes guardava seus materiais de arte. Ela olhou para um esboço que havia começado, um par de mãos se estendendo em direção à luz e sentiu as lágrimas escorrerem na manhã seguinte. Ela digitou sua demissão, um e-mail, simples, sem drama explicações, obrigado pela oportunidade, não voltarei. Ela deixou cair seu distintivo à recepção, deu uma última olhada em direção ao prédio onde algo quase havia começado e saiu para o Rain. Rick notou sua ausência no meio da manhã, sem Bianca no elevador.
sombra silenciosa limpando as bordas do espaço da galeria, ele esperou, presumindo que talvez ela estivesse atrasada ao meio-dia. Ele estava andando de um lado para o outro, ligou para o ramal dela, ninguém atendeu, ligou para as instalações, nada. Então ele ligou para o RH Bianca Clark. Ele disse firmemente: "Onde ela está?" A mulher na linha parecia cautelosa. Ela apresentou sua demissão esta manhã com efeito imediato. Rick congelou. Ela disse por quê? Ela não disse, a voz respondeu, apenas pediu que seu cheque final fosse enviado. O silêncio em seu escritório era ensurdecedor. Ele olhou para o telefone, então, no desenho emoldurado em sua mesa, a criança abraçando sua mãe na chuva, seu esboço, sua memória. Ela se foi e ele não fez nada para impedi-lo. Mais tarde, naquela tarde, uma reunião de toda a empresa foi realizada no salão principal de conferências, atualizações trimestrais e estratégias de implementação. Palmas educadas. Rick não estava programado para aparecer, mas ele entrou na sala pela porta lateral, sua estrutura alta inconfundível. A sala silenciosa. Rick caminhou até o centro do palco, ajustou o microfone e pausei. Eu sei que não estou na agenda. Ele começou, mas preciso abordar algo pessoal. O silêncio se aguçou. Houve conversa sobre uma certa mulher, Bianca Clark. Ele examinou a sala, sua voz firme. Alguns de vocês acham que ela conseguiu tratamento especial que ela deve ter oferecido, algo para ganhar minha atenção, que porque ela limpava o chão e não planilhas. Ela era, de alguma forma menos. Ele deixou que pendem olhos penetrantes. Você está errado. Ele enfiou a mão no bolso e levantou um pedaço de papel dobrado, um esboço de Bianca. Ela entrou no meu escritório por acidente e, de alguma forma, ela entrou na minha vida com mais honestidade e graça do que a maioria das pessoas que conheci. Ele colocou o desenho delicadamente no pódio. Ela não estragou minha manhã. Ela salvou minha alma. Suspiros, murmúrios e então silêncio. Rick se afastou do microfone e saiu. Ele havia deixado sua verdade clara. Agora ele só tinha que esperar que não fosse tarde demais. Para consertar, a galeria zumbia com preparações. Luzes foram testadas, telas emolduradas, nomes gravados cuidadosamente em cartazes. Mas no centro de tudo estava uma figura silenciosa, Bianca Clark. Não mais em um uniforme de zelador, mas em um vestido preto simples com as mangas arregaçadas e uma prancheta na mão. Ela havia retornado não para varrer o chão, mas para liderar algo poderoso. Rick a encontrou há 2 semanas depois da reunião da empresa. Ela estava hospedada com uma tia idosa, a 2 cidades de distância, desenhando sozinha, trabalhando em uma livraria local. Ele apareceu sem avisar. "Não estou aqui para me desculpar", ele disse gentilmente. "Estou aqui para perguntar." Bianca olhou para ele com cautela. "Quero financiar um projeto que ele continuou uma exposição de arte para pessoas como você, pessoas com feridas, mas também com espero que ele tenha exposto as feridas da visão. E espero que uma iniciativa de arte comunitária que daria voz às crianças muitas vezes silenciadas nos hospitais, às mulheres dos abrigos, aos sobreviventes de todos os tipos. E Bianca queria que ela o curasse. Seus dedos tremiam sobre seu bloco de desenho. "Por que eu?" Ela sussurrou. Rick não hesitou porque você vê as pessoas, porque você sentiu dor e ainda assim criou beleza. "Porque eu confio em você." Ela concordou, não para ele, mas para aqueles que nunca foram vistos. Semanas se transformaram em meses. Bianca trabalhou incansavelmente, entrevistando artistas, selecionando peças, organizando workshops. Ela pintou muito silenciosamente e privadamente. Sua arte se tornou mais do que expressão, tornou-se conexão. O lançamento da exposição chamou a atenção influenciadores da imprensa local, líderes comunitários, mas para Bianca o que mais importava eram as histórias nas paredes. Um desenho a lápis de cera de um menino de 8 anos, intitulado Meu Sorriso da Mãe, após a quimioterapia, um desenho a carvão de um balanço quebrado feito por uma menina que já viveu nas ruas, e depois sua própria peça central, uma enorme chuva de lona caindo do céu, uma criança agarrada à sua mãe sob um guarda-chuva compartilhado, seus braços o cercando como um escudo, um fraco marca de nascença inconfundível em sua bochecha. A multidão parou diante dela, ninguém falou até que alguém gritou: "Rick!" Ele ficou entre os convidados alto e compôs, até que ele não estava mais, seus ombros tremeram, sua mão subiu para cobrir seu. A barragem quebrou. Bianca o viu do outro lado da sala. Ela não correu até ele, ela não precisava. Ele havia permitido que o mundo o visse não como um CEO, mas como um filho. Mais tarde naquela noite, muito depois do
Os convidados já tinham ido embora e as luzes se apagaram. Rick a encontrou sozinha na galeria. Você conseguimos, disse ele suavemente. Bianca ficou cansada, mas radiante. Conseguimos. Ele deu um passo mais perto, sua voz quase um sussurro que a pintura não era apenas bonita, era minha memória. Eu sei que ela respondeu, e de alguma forma também, o meu Rick estendeu a mão, pegando ela a mão não com urgência, mas com reverência. Isso não é apenas arte. Ele disse que a cura Bianca. Assentiu com os olhos brilhando e pela primeira vez desde seu retorno ela sorriu. Não por educação, mas porque sabia que estava em casa no céu acima da costa da Nova Inglaterra, ondulava em tons suaves de rosa, âmbar e lavanda, enquanto Bianca pisamos na praia tranquila e varrida pelo vento, o ar cheirava a sal e água nova começos, e o oceano se estendia diante deles, em ondas suaves que rolavam em direção à costa como segredos sussurrados. Um silêncio reconfortante caiu sobre eles. Não havia necessidade de palavras, mas tudo parecia profundamente dito. Bianca respirou lentamente, deixando a brisa fresca escovar seus cabelos úmidos para trás, como se a lembrasse de que ela estava viva e livre. Rick a seguiu. Ela alta e firme, seu longo casaco roçando as pontas de suas botas. Ele olhou no horizonte, mas a presença dele ao seu lado acalmou seu coração. Eles caminharam com ritmo medido, as ondas batendo em seus pés. Cada passo parecia proposital, como se juntos eles estivessem caminhando em direção a algo que nenhum dos dois conhecia, mas em que acreditava profundamente. Ela levantou a voz apenas o suficiente para quebrar o silêncio. Parece diferente aqui, ela disse suavemente. Não multidões, sem luzes brilhantes, apenas espaço. Ele acenou com a cabeça, sem nunca deixar o olhar linha móvel do mar e do céu. Este lugar me manteve com os pés no chão. Uma vez, ele disse calmamente, quando tudo mais parecia opressor, eu vim aqui falar com o vigia da água. Como ele continuou fluindo, não importa quais tempestades passassem. Bianca ouvia do jeito que ela fazia quando pintando. Atenta, mas discreta, ela observava seu perfil do jeito que o pôr do sol o aureolava em tons quentes. Ela tinha visto líderes antes de chefes gerentes, mas nunca conheci ninguém que falasse com tanta clareza silenciosa. Rick fez uma pausa e apontou para um tronco de madeira desgastado e desgastado deitado na areia sem tese comigo. Ele perguntou a Bianca. Hesitou então, se juntou a ele. O tronco era frio e áspero sob suas palmas. Ela acomodou-se ao lado dele, joelhos próximos, deixando a familiaridade do silêncio compartilhado pressionar seu peito. Ele se moveu como se estivesse se preparando para abrir algo entre eles, então depois de respirar, ele enfiou a mão na gola do casaco e ele fez uma pausa e tirou uma pequena caixa de veludo com o globo da meia-noite, seus dedos flutuando em sua superfície como se não tivesse certeza do que significaria oferecer-lhe eu. Queria que você tivesse isso, disse ele com uma voz suave o suficiente para se misturar com as ondas. Algo para você carregar sempre. Bianca prendeu a respiração, ela olhou para pôr a caixa em suas mãos e depois para seu rosto. A expressão era terna e esperançosa. Ela sentiu os braços tremerem ao pegar a caixa dentro. Havia uma pulseira de prata simples, fina e atemporal ao longo da parte interna, curva, um delicado padrão de onda enrolado em torno de uma única letra. B gravada aqui, dedos traçaram a gravura reverentemente. O luar captou o motivo da onda, fazendo a prata brilhar como água sob luz das estrelas. É lindo! Ela sussurrou com a voz carregada de emoção. Rick levantou o pulso, guiando a pulseira suavemente no lugar. Eu queria que você tivesse algo tão silencioso, mas estável quanto o seu espírito, ele disse. Um lembrete de que você foi realmente visto. Bianca fechou os olhos. Lágrimas quentes em suas bochechas, o vento puxava fios de seu cabelo em seu rosto, mas ela os penteava para trás sem cuidado. Neste momento, o mundo podia ver tudo o que ela sentia, sem máscara, sem esconderijo. Rick se inclinou ligeiramente para frente, sua voz suave, mas firme. É assim que eu te vi. Desde o primeiro dia, não foi um erro que entrou na minha vida, mas alguém que me mostrou o que realmente importa é que ele não pegou na mão dela. Ele simplesmente deixou sua presença falar por ele, mas seu polegar inconscientemente roçou a pele macia no topo de sua pulseira. Palavras falharam, suas lágrimas rolou livremente. Agora, não de tristeza, mas de reconhecimento de ser segurado e honrada sem explicação. Bianca olhou para ele com uma vulnerabilidade que não precisava de tradução. Ela viu seu coração bem aberto espelhando o dela.
Ele ficou quieto, oferecendo a ela todo o espaço para responder conforme necessário. Depois do que pareceu momentos e vidas, Bianca levantou a cabeça e ofereceu-lhe um pequeno sorriso radiante. Obrigada, ela sussurrou. Ele fechou os olhos, brevemente, alívio, gentil em suas feições. Eu não sou bom com palavras. Ele admitiu a voz quase acima das ondas. Mas se você me permitir, eu quero continuar escrevendo essa história com você. O peito de Bianca inchou enquanto ela acenava com a cabeça pequena. Gesto segurou o peso de tudo. Esperança, confiança, aceitação. Ela abriu as palmas das mãos, deixando a pulseira brilhar ao luar. Sentiu sua leveza em seu pulso e naquele suave brilho prateado ela sabia que não era um anel de diamante ou uma grande proposta. Era uma promessa de ser visto e não admirado para caminharmos juntos para construir uma história escrita e não com palavras ou fanfarra. Mas com gestos de reconhecimento e corações inabaláveis, eles sentaram-se lado a lado no tronco de madeira que as ondas murmuravam a seus pés, respirando em uníssono com o ritmo suave do mar naquele silêncio compartilhado. Um novo capítulo começou silenciosamente, lindamente e sem necessidade de nada mais do que sua presença e o peso sutil de uma pulseira de prata. Um ano se passou onde antes havia silêncio, agora havia cor, onde antes havia sombras, agora havia luz, traços de sonho, uma arte e centro de cura no coração de Boston. Abriu suas portas ao riso, às pinceladas e às vozes suaves. De crianças que antes se sentiam invisíveis, Bianca Clark estava na entrada do Pulseira de Prata, brilhando em seu pulso, enquanto ela dava boas-vindas a uma fila de jovens artistas, ansiosos com os olhos cheios de admiração. Não era mais a zeladora tímida que mantinha a cabeça baixa e a voz mais baixa que o zumbido do polidor de chão. Hoje ela foi Bianca Clark, diretora, curadora, mentora e alma do projeto que deu origem Corações Feridos, uma voz sonhar. Traces foi ideia dela, mas foi Rick Steele quem trouxe-o à vida, financiado pela Steele Foundation, abraçado pelo mundo da arte e elogiado pela imprensa. Mas Rick não o construiu para o reconhecimento que ele havia construído para ela e para cada criança como aquela em suas pinturas todas as semanas. Rick mostrava mangas arregaçadas, manchas de tinta nos antebraços, sentado de pernas cruzadas pisos, deixando as crianças pintarem seus sapatos, perguntando-lhes o que sonharam com o vínculo entre ele e Bianca era tácito, mas inegável quando ele a olhava do outro lado do pátio, durante a tarde, sessões em que ele ajustava delicadamente o cavalete de uma criança ou ajudava a limpar um derramamento, ficou claro que ele viu todas as versões dela e ela finalmente se viu. A noite de abertura da exposição especial reuniu famílias de elite de Boston, repórteres e críticos de arte. Corredores suavemente iluminados de traços de sonho, o show foi intitulado O que Sonhamos, mas Não Podemos. Falar a sala estava cheia de criações, cruas e honestas cores que sangravam linhas que tremiam, retratos que continham lágrimas, mas a peça central, a pintura todos pararam porque Bianca era uma criança agarrada firmemente à sua mãe sob um aguaceiro, rostos pressionados juntos em uma força silenciosa atrás deles, uma prata espelho de mão refletindo um céu, não acima deles, mas dentro deles. As pessoas estavam na frente dele, imóveis, alguns choravam, alguns simplesmente fechavam os olhos. Bianca ficou de pé, o lado que os observa não busca elogios, mas compreensão atrás dela. Rick aproximou-se silenciosamente como sempre fazia. Ela estava ajoelhada ao lado de um grupo de crianças contando-lhes como cada traço na tela surgiu de um sonho que ela não compreendia completamente, até que alguém a ajudou. Ela viu seu significado então com as câmeras clicando à distância. Rick se abaixou e a beijou suavemente no testa. Nenhum flash poderia capturar o calor naquele momento. Nenhuma legenda precisava que a imagem fosse divulgada em sites de notícias de mídia social e blogs de arte, não como fofoca, não como espetáculo, mas como um símbolo, uma declaração silenciosa de que o amor é o amor verdadeiro, não exige o centro do palco, simplesmente fica ao seu lado. Dias depois, Bianca sentou-se em frente a um jornalista durante uma entrevista. A sala estava iluminada, mas não ofuscante. Suas mãos estavam calmas. Mesa ela sorriu quando perguntaram: se você pudesse dizer uma coisa ao mundo, o que seria? Ela olhou para baixo por um momento e então voltou. Eu não sou uma artista por causa do que desenho, ela disse gentilmente. Sou um artista porque alguém viu nos meus sonhos algo que vale a pena amar.
A entrevistador não disse nada. Ela não precisava que essa citação fosse manchete do artigo, que o sentimento ecoaria muito além das paredes da galeria, porque nunca foi apenas sobre arte, foi sobre ser visto e amado, não apesar de suas rachaduras, mas por causa delas naquela noite depois que os convidados foram embora. Rick encontrou Bianca no silêncio do estúdio. Ela estava em frente ao espelho em sua pintura, seu reflexo suave e forte. Ele veio por trás dela, passou os braços em volta da cintura dela e apoiou o queixo em seu ombro. Este lugar parece um lar, ele disse, e ela assentiu. Eles ficaram ali no brilho da tinta secando e da música desaparecendo. Ambos sabiam algo simples, sagrado e verdadeiro começou com um erro, mas terminou com uma casa não feita de tijolos ou vigas, mas de sonhos suavemente traçados, e finalmente acreditei plenamente se essa história tocou seu coração do jeito que tocou o nosso. Não se esqueça que há inúmeras outras histórias semelhantes esperando para serem ouvidas. Força das segundas chances de amor que não precisam gritar para serem reais. Assine histórias emocionantes e faça parte de uma jornada onde cada conto nos lembra que nunca somos verdadeiramente invisíveis e às vezes os erros mais inesperados nos levam para casa. Clique no botão inscrever-se, curtir e compartilhar se você acredita no poder de ser visto.